Estamos no ar, perante o programa Manhã na TVS. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje em cima da mesa temos as vantagens do empreendedorismo com o empreendedor Edmilson Pereira, afinal o São Tomense que reside em Marrocos. Portanto, vamos conhecer um pouco sobre estes jovens, saber um pouco mais da sua vida profissional, académica, portanto, e empreendedora. Vá lá. Edmilson, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Manhã na TVS. Antes de mais, gostávamos de conhecer-te academicamente. Quem é Edmilson Pereira? Conte-nos um pouco a sua história, biograficamente, de uma forma resumida. Bom dia. Olá, Abdullah, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham através da televisão São Tomense. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado. Eu sou Edmilson Pereira, São Tomense, residente atualmente no Reino de Marrocos. Eu acredito que uma boa parte da malta São Tomense, inclusive aquelas que frequentam constantemente as redes sociais, supostamente já ouviu falar de mim e, consequentemente, do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos tempos. Edmilson Pereira é um jovem são tomense que saiu de São Tomé como qualquer jovem que termina a formação do 12º ano aqui no liceu e pronto, decidi e tive a oportunidade de ser beneficiado com a Bolsa do Estado de São Tomense. Na altura candidatei para vários países. Feliz ou infelizmente quis o destino que Marrocos fosse o país escolhido. Então arrumei as malas, eu e na altura fomos cerca de 28 estudantes, dentre os 28 eu fiz parte. Fui lá para fazer a licenciatura em Direito, mas antes tínhamos que passar pelo processo da língua, do aprendizado da língua francesa, tendo em conta que Marrocos é um país francófono, além do árabe, também a língua nacional é francês. Então, depois do ano de língua, basicamente 6 meses, ingressei para a universidade, onde fiz a minha licenciatura, a Universidade Mohamed V, em Rabat. E depois disso, era para voltar, depois da licenciatura. Na verdade, voltei de férias, mas decidi recorrer novamente a Marrocos para dar continuidade à minha formação profissional superior ainda mais. No caso, mestrado, havia concorrido para alguns concursos, consegui entrar para o mestrado, fiz o mestrado de 2 anos em Comércio Internacional. Daí, a ideia depois disso seria voltar, obviamente, como se não todos fazem, quase todos. Mas, pronto, durante a minha estada ali, fui desenvolvendo algumas amizades, alguns contatos, fui adquirindo algumas experiências, quando também era o presidente da Associação dos Estudantes ali. E neste processo, pronto, por ser uma pessoa também bastante atenta, bastante dinâmica, uma pessoa que está disposto a aprender e levar a cabo aquilo que aprende, fui encontrando pessoas e decidi lá estar e lá continuar ao invés de regressar, porque quando eu estava cá de férias também, depois da licenciatura, eu vi que, na verdade, se calhar encontrar outras formas de poder continuar em Marrocos podia ser uma solução, ao invés de vir necessariamente fazer o que a maioria faz, até porque não é mal, é o que nós estamos predestinados. Quando vamos formar, o objetivo é voltar, né, para poder provavelmente dar a nossa contribuição. Mas eu percebi que eu podia contribuir, não necessariamente vindo para cá trabalhar, mas se calhar fazer outras coisas. E é o que eu faço atualmente. Vou lá, basicamente é isso. Muito bem. Edmilson Pereira, conte-nos um pouco a tua experiência no mundo empreendedor. Para si, o que é ser empreendedor, o que é empreendedorismo, na tua opinião? Quais são as vantagens que isto traz ao mercado? E à pessoa, não é? Ao empreendedor. Olha, empreendedor, para já empreender, na minha óptica, é inovar, ok? Quando falamos de empreendimento, estamos a falar de tu
enquanto indivíduo, fazer alguma coisa que te permite manter no mercado individualmente. E tendo em conta que nós vivemos num mundo onde quase todos já fazem tudo, para que tu consigas efetivamente posicionar, é necessário fazer, mas fazer diferente daquilo. Se calhar fazer a mesma coisa, mas de uma outra forma, com outro espírito, outra criatividade. Então, a inovação, a criatividade fazem, se calhar, os pilares do empreendedorismo. Mas o empreendedorismo é também não apenas manter-se no mercado, mas fazer algo que impacta. Ou seja, o objetivo não é apenas ganhar dinheiro, mas também dar alguma contribuição de forma positiva para a sociedade em que estás inserida. Porque podes, por exemplo, empreender num ramo que não é muito abonatório, não é? Há pessoas que têm investimentos, por exemplo, na área de consumos de estupefaciente, por exemplo, e ilegais. E para mim, empreender nesta perspectiva, acredito que não é muito abonatório, nem para mim enquanto pessoa e nem para o público que recepciona. Então, ser inovador, ser criativo e fazer algo que traz benefício para si e, consequentemente, para as pessoas que consomem aquilo que estás a empreender. E a inovação, para mim, é sair do comum. É como eu estava a dizer, podes até fazer aquilo que os outros já fazem, porque, na verdade, quase tudo já se faz, mas fazer de uma forma diferente, fazer numa perspectiva de que, quando alguém for te observar, vai dizer, mas é isso mesmo que ele está a fazer, mas não parece que é isso. Mas no final do dia é conseguir se manter, é conseguir estar no mercado, é conseguir, claro, sobretudo, gerar riquezas para si e para os outros. Porque, repara, quando tu és empreendedor, tu consegues também ajudar os outros, porque tu crias postos de trabalho, tu consegues fazer com que outros consigam ganhar através da tua criação, consigas também ajudar o Estado, que nesta altura do campeonato encontra-se congestionado com quadros formados e até competentes, e quando tu consegues, ao mesmo tempo, tirar para o Estado a ti mesmo, porque você está a aliviar o Estado da tua própria pessoa, e mais ainda quando tu consegues tirar também outros para que o Estado se sinta mais aliviado. E eu acredito que hoje em dia, no mundo capitalista em que nós vivemos, se calhar a melhor forma de fazer um país crescer é justamente através do empreendedorismo, porque se nós formos ver em outras paragens, por exemplo, a grande parte da riqueza que o país produz, muitas das vezes não é Estado exatamente que detém. Quando vamos para, por exemplo, multinacionais, startups que impactam e empregam milhares de pessoas, são indivíduos como nós que conseguiu de alguma forma sair fora da caixa e hoje contribuir de maneira significativa para o crescimento do seu próprio país e não só, também para toda a parte do mundo. Correto. Vamos ainda continuar a conversar com o Edmilson Pereira, até porque temos informações de que Edmilson Pereira, independentemente de conhecer o mercado, é empreendedor e tem consigo algum empreendimento e tem também, como disse, dado folga ao Estado a nível de recursos humanos, alguns investimentos na pessoa. E estão diante do programa Manhã na TVS, como já sabem, nós somos feitos de passatempos, música, e portanto o nosso passatempo ele é virado à nossa biodiversidade e já sabem, estamos a tratar de facto das vantagens do empreendedorismo com Edmilson Pereira, o São Tomense que reside em Marrocos, está cá em São Tomé de férias e é empreendedor. Portanto, nós também temos perguntas
que vamos colocar aos nossos telespectadores. Hoje temos uma questão, acreditamos, mais simples, tendo em conta que na anterior edição tivemos dificuldades em encontrar um vencedor exato. Portanto, a pergunta que nós colocamos assemelha-se muito à questão de São Tomé, quando afinal a resposta, a pergunta atribuída estava ligada à região autónoma do Príncipe apenas. E as respostas foram dadas, eram respostas viradas a São Tomé e não à região autónoma do Príncipe. E assim, com isto, ninguém conseguiu levar para casa o seu prémio de participação, que passo a dizer e a citar, que é o carvão ecológico, através da parceria entre o programa Mãe na TVS e a Casa Ambiente, localizada no bairro do Hospital. E vamos, de facto, relaxar, é verdade, nesta primeira nossa intervenção com o Edmilson Pereira, nada melhor que relaxarmos com um trecho musical para entrarmos ao programa e avançarmos com as questões ligadas ao nosso passatempo e, por fim, darmos continuidade à nossa conversa com o convidado de hoje, Edmilson Pereira. Até lá, fiquem com mais uma música e já voltamos. Estamos de volta e vamos continuar aqui com os nossos telespectadores. Este é o seu programa Manhã na TVS. Motivos mais do que suficientes para tu continuares do nosso lado, a nos acompanhar, a tomar conhecimento de algumas coisas. Temos temas, temos passatempo e teremos muito mais coisas, mas isto é para lá à frente. Bom, está no ar o seu passatempo, denominado Liqueza Telanon, em parceria com a Casa Ambiente. Nós conseguimos proporcionar a cada telespectador um saco de carvão ecológico e, neste sentido, cada telespectador levará consigo um saco de carvão ecológico. Mas para que o telespectador consiga ganhar, basta responder corretamente. Mas as regras também são as seguintes. Independentemente de responder corretamente, os 3 primeiros a responderem corretamente é que levam para casa os respectivos sacos de carvão ecológico. Sendo que, para nós, hoje temos a seguinte questão, que passo agora a citar, qual seria, portanto, a percentagem da Ilha do Príncipe pertencente ao Parque Natural do Príncipe. Portanto, qual é a percentagem da Ilha do Príncipe que pertence ao Parque Natural do Príncipe? Caso consigas dar resposta a esta questão, que está mesmo aí na parte inferior do ecrã do seu televisor, responda, e o contacto é 991-8828, responda à seguinte questão enviando uma mensagem para este terminal 991-8828, o contacto também irá aparecer na parte inferior do ecrã do seu televisor. Qual a percentagem da Ilha do Príncipe pertencente ao Parque Natural do Príncipe, ou seja, que pertence ao Parque Natural do Príncipe? Acerte e leve o seu carvão ecológico. Vamos seguir aqui com o nosso convidado, diante do tema de hoje, as vantagens do empreendedorismo. Como empreendedor é Edmilson Pereira, que é São Tomense, residente de Marrocos. Mas lá, tens um empreendimento. Nós sabemos, de antemão, que tens um empreendimento, portanto, fale-nos um pouco deste empreendimento, como é que ele surgiu e quais são os seus, qual é a sua meta, aliás, qual é o objetivo deste seu empreendimento? Ora bem, de facto, eu atualmente, em francês, diz entrepreneur, ou seja, empreendedor. Empreendedor pode-se depois definir como empresário, homem de negócio, l'homme d'affaires, entre outros. Mas, falando de mim em particular, bom, como nós estávamos a falar, eu dizia que quando eu terminei a formação era suposto voltar para São Tomé para então, pronto, o objetivo quando vamos estudar é voltar ao mais breve tempo possível, conseguir enquadrar, começar a ganhar algum tostão, tentar adquirir alguma estabilidade financeira que, por conseguinte, trará alguma estabilidade emocional, poder ajudar a ti e aos teus familiares, supostamente, a quem vem já com perspectiva de se casar, a ter filhos e etc. Não é? Mas para isso é necessário ter, certamente, uma estabilidade financeira. Então, não querendo voltar,
E para estar em Marrocos, tendo em conta que, inclusive, o meu cartão de residência já estava a expirar, porque eu já não podia renovar. Para renovar, eu teria que me inscrever novamente na faculdade para voltar a estudar. Mas, para mim, naquele momento, estudo, se calhar, já não era mais prioridade, porque eu acreditei que, para aquele momento, as informações, o conhecimento que eu já havia adquirido, estava, não que era o suficiente, mas para aquela data estava bom. Então, para que eu pudesse continuar ali, em Marrocos, era necessário fazer alguma coisa. Sabe-se, eu inclusive imagino que Abdullah e a equipa da TVS, assim como toda a sociedade civil de São Tomé, se não só, conhece a realidade do país. Estamos a falar de uma monarquia constitucional, estamos a falar de um país onde tem o rei, não estamos a falar da democracia, onde todos fazem como bem entender, sair, fazer, empreender e pronto. Não, estamos a falar de um país que é bastante nacionalista, com políticas anti, vamos dizer, estrangeira, na perspectiva de que as prioridades todas são viradas para os marroquinos em primeiro lugar, para os marroquinos em segundo lugar, se calhar mesmo no terceiro lugar. Então, encontrar, por exemplo, um trabalho em Marrocos, além de call center, que é basicamente centro d'appel, centro de chamada, não é algo tão fácil. Ou seja, o trabalho que provavelmente um estudante, depois de formar, podia encontrar com alguma facilidade, e mesmo esse não é tão fácil assim, porque é um trabalho que demanda muito esforço psicológico, físico, etc. Porque o conselheiro passa muito tempo por detrás do telefone a falar com os franceses que muitas vezes não são receptíveis ao telefone, então é um trabalho bastante desgastante e não é algo que eu queria, obviamente, fazer. E entrar, por exemplo, numa empresa privada lá ou no sistema público é impossível, né? Não tem como. Numa empresa, os marroquinos não são tão receptivos. Podes até conseguir, mas se calhar o salário que vão propor, as possibilidades e tudo mais, não é muito convidativo. Então, diante de toda essa, vamos dizer, esses inconvenientes, havia necessidade, então, de eu mesmo ter de gerar, ou ter que gerar a minha própria riqueza, vamos assim dizer. Então, eu decidi no caso, me empreender no ramo da moda. Por que moda? Porque, na altura, quando eu fui para São Tomé, para Marrocos, eu fui convivendo bastante com outras nacionalidades, porque Marrocos recebe estudantes de toda a parte do mundo, desde bom, todo o continente africano, vamos assim dizer, continente americano, Haiti, Madagascar é africano, mas para dizer que eles recebem muito, Vietnã, pessoas que vêm de todas as paragens. Mas eu frequentava muito a comunidade francófona, nomeadamente, porque também estando com francófono e sendo que o país é francófono, me facilitava também o aprendizado da língua francesa com mais fluidez, porque a escola apenas não era suficiente, porque na escola tu aprendes basicamente o escrever, a gramática e não sei o que, mas o falar, porque a língua falada é muito mais fácil, praticando que se aprende. Então eu frequentava muito a comunidade francófona, estou a falar de congoleses, gaboneses, estou a falar de são pessoas de centros de África, cameruneses e etc, malianos, senegaleses, por aí. E estas comunidades, sobretudo os congoleses, eles têm nas suas gênesis a questão do vestir. Ao nível de África, Congo é um país que ganha em termos de vestir, indumentárias, fatos, inclusive eles têm o termo que eles utilizam, la sapologia, ou seja, basicamente la sapologia é a arte do bem vestir, ou seja, o vestir não é só colocar peças que te cubram o corpo e que tu te sintas bem, mas é uma arte, é preciso estudar, é preciso
combinar as cores, é preciso conhecer o tecido, é preciso colocar o sapato que vai com a gravata, a calça que combina com o relógio, uma série de acessórios que pode, o chapéu que vai combinar com alguma coisa, e quantas cores tu podes colocar, quantas tu não podes, em que ocasião utilizar determinadas peças e por aí vai. Conhecer também a qualidade do tecido, quando tu deves colocar, por exemplo, um tecido africano, quando é que tu deves colocar um tecido, se calhar, mais do lado europeu, e tudo isso eles já basicamente, alguém que acaba de começar já sabia, eles já tinham isso. E eu fui frequentando, e quando na altura também me candidatei para o cargo de presidente da associação, na altura não havia embaixada, havia necessidade de encontrar-se frequentemente, nós temos uma associação bastante dinâmica ali, encontrávamos frequentemente com os embaixadores ali de outras embaixadas e tal, íamos ter com representantes de instituições pedindo patrocínio para organizarmos a atividade. Havia necessidade de também estar bem apresentado nessas ocasiões. E eu, como já os frequentava, então fui acompanhando, ver o que eles faziam, onde que eles compravam, como é que eles trabalhavam as peças, pedia mesmo conselho e tudo mais. E quando eu comecei a me apresentar para a comunidade são tomense, a comunidade lusófona, que a priori não é a comunidade que vestia fatos, que estava aí no clássico, é o pessoal que gostava mais de para colocar uma basquete, uma sapatilha normal, uma calça jeans, um polo, uma t-shirt, estão a bazar, depois de um casaco por cima só por conta do frio, estão a bazar. Mas ali não, a comunidade congolesa, por exemplo, não era assim, eles estão sempre de fatos, quando íamos para a conferência, os gajos, esquece, muito bem apresentados, com gravatas, não sei se mas só para ver aqui estás vestido assim, na nossa mente, mas para eles é isso que significava. E eu, quando depois saía e vinha daquele ambiente para a comunidade são tomense, havia um certo impacto. O pessoal via mesmo que, Edmilson não estava vestido como São Tomense vestia na altura. E o pessoal perguntava, mas o pessoal do seio, dos lusófonos no geral, perguntava, mas onde é que você comprava as suas peças, como é que faz, não sei o quê. Eu gostei desse estilo, outros inclusive, depois de eu comprar, iam querer comprar na minha mão, e já ali eu começava a vender a um preço mais elevado em relação àquilo que eu comprei. E então, nesta onda toda, depois de eu terminar a formação, isso durante o ano de período que eu estava fazendo mestrado, que eu era o presidente da associação, mas depois de eu terminar, isso foi repetindo muitas vezes. Eu comprava os fatos, o pessoal comprava. Eu comprava os fatos, o pessoal comprava na minha mão. Depois eu disse, espera aí, alguma forma, alguma brecha aí que pode eventualmente me ajudar a ganhar algum. Então fui investigando, porque também estava na área de comércio, fiz mestrado em comércio internacional, e fui investigando e fui procurando saber o que eu devia fazer, por exemplo, para criar uma marca, para que eu pudesse eu mesmo estar a confeccionar esses fatos. Então eu fui ter com um escritório de contabilidade, de advocacia, para melhor me inteirar, porque a faculdade, na verdade, não te dá todas as informações, detalhes e tudo mais. Então eu precisava de ser assessorado, inclusive pagava mesmo o assessoramento do pessoal para que eu pudesse obter todas as informações legais. E assim eu consegui criar uma empresa no setor textil, que é basicamente no setor terciário, acho que é isso que está correto, não é? Que é basicamente uma empresa que produz roupas, sapatos e por aí vai, tudo que tem a ver com o tecido, indumentária no geral. Então criei uma empresa nesta vertente e adicionei também a vertente export-import, exportação e importação. Faz com que eu consiga importar o tecido, as matérias-primas vindo de outras paragens, e exportar o produto final, no caso já fatos, camisas, sapatos, etc. Então havia necessidade de colocar essa vertente na empresa. E também coloquei a vertente consultoria, por exemplo, se alguém quiser ser assessorado de como vestir, quando vestir e tal, nós também temos essa vertente aí. Mas lá está, para que a empresa ficasse efetivamente constituída com pessoas competentes, tendo em conta que eu, particularmente, não sou formado
no domínio da moda, não tenho diploma neste sentido. O gabinete que estava me acompanhando me disse que para que eu pudesse efetivamente desenvolver nesta matéria era preciso que desde a constituição da empresa eu conseguisse, por exemplo, ter uma estilista formada na matéria. Daí a necessidade então de eu encontrei, por acaso nas andanças aí e tal, acabei encontrando uma estilista congolesa que trabalha inclusive atualmente comigo, é sócia da empresa também, e por conseguinte nós desenvolvemos e criamos a empresa no setor textiário. Depois disso criamos também ateliê de produção, onde são confeccionados todos os fatos, desde a parte do desenho, né, os fatos antes de serem prontos são passados por papéis, por padrões e não sei o quê, depois de ser transformado, criamos o ateliê de produção, fizemos parcerias com outras empresas que produzem em grande escala, onde nós podemos confeccionar uma peça unitária e, por conseguinte, depois fazer a multiplicação de muitas outras peças. Basicamente, o processo começou assim. Depois de lá, só faltava organizar a parte comercial, a estratégia de marketing, redes sociais e tudo mais. E por aí fora. E é para lá onde nós vamos chegar daqui a pouco, porque agora vamos dar mais uma atençãozinha aos nossos telespectadores. Afinal, estão a participar do passatempo, cujo hoje a questão em cima da mesa é qual é a percentagem da Ilha do Príncipe pertencente ao Parque Natural do Príncipe. Qual a percentagem da Ilha do Príncipe pertencente ao Parque Natural do Príncipe? Responda à seguinte questão e leve para casa o seu respectivo saco de carvão ecológico. Mas para tal, deve ser estar entre os 3 primeiros a acertarem corretamente de forma, aliás, a pergunta que foi assim colocada. Estamos com o Edmilson Pereira, é empreendedor, São Tomense, residente em Marrocos, e, portanto, vamos verificar se já temos alguns vencedores, enquanto estamos cá nesta conversa com o nosso convidado de hoje. Para participarem, já sabem que é o número 9918828 e participem a partir deste terminal e devem responder corretamente à pergunta e devem também deixar os seus respectivos nomes e as suas respectivas residências. Assim sendo, vamos ver se temos vencedores para já. Pessoas que lá chegam perto, portanto, pessoas estão a chegar lá perto. Bem, por enquanto ainda não temos um vencedor, mas temos também o nosso convidado. Qual a percentagem, de facto, qual a percentagem da Ilha do Príncipe que pertence ao Parque Natural do Príncipe? Qual a percentagem da Ilha do Príncipe pertence ao Parque Natural do Príncipe? A conversa com Edmilson Pereira vai continuar, podem continuar a participar do passatempo, e o Edmilson Pereira estava a falar de como entrou neste mercado com a institucionalização da sua empresa. Bem, mas antes de nós entrarmos na questão comercial, de como é que ela começou a se desenvolver comercialmente, vamos ver a questão de exemplos. Para alguém que queira também seguir os trâmites legais para empreender corretamente a nível institucional, qual deve ser a estratégia? O que é que ele deve fazer, tanto ainda mais para o mercado como o nosso, né, em São Tomé e Príncipe, para alguém que tem uma experiência fora do mercado, para o nosso mercado, que a coisa é um pouco mais acessível? Qual seria a tua opinião para alguém que queira empreender institucionalmente falando? Olha, desde que eu cheguei aqui, desde que o Abdullahi começou a falar dos prémios que vão atribuir aos vencedores, da questão que acabou de colocar aos telespectadores, eu não paro de rir de satisfação. Por quê? Porque eu acabo de presenciar, eu por acaso já tinha ouvido falar do carvão ecológico, mas, por exemplo,
isto é um grande exemplo nacional do empreendedorismo. O carvão é o que todos nós sabemos o que é. E o carvão, por muito tempo, foi marginalizado, embora um produto extremamente útil, importante e indispensável para que nós possamos viver e sobreviver, porque sem comida é quase que é impossível sobreviver. E São Tomé, a grande franja da população, se não, sei lá, não tenho números de percentagem, mas sabemos que muitos são tomenses utilizam este método para preparar os seus alimentos. Mas vai muito de encontro com todas as políticas de proteção do meio ambiente, políticas que visam guardar a atmosfera, a biosfera e etc, etc. Os especialistas na matéria saberão dizer mais do que eu. Mas houve alguém ali, ou seja, os abates discriminado ou indiscriminado de árvores é quase que interdito em São Tomé. E para fazer carvão utilizamos justamente as árvores. Então há aí um contraditório. Nós não devemos abater as árvores para fazer o carvão, mas o carvão acaba sendo primordial para que nós possamos cozinhar. E surge alguém, não sei, por acaso não conheço, passo a felicitar a pessoa que está por detrás desta brilhante e magnífica ideia de empreendedor. Surge alguém que consegue trazer à ribalta um carvão, uma forma de cozinhar, o mesmo carvão, mas de uma forma ecológica, ou seja, que não põe em causa o abate das árvores, mas que ao mesmo tempo alimenta o mercado com o carvão. Esta é uma ideia clara e revolucionária e um exemplo de empreendedor. É o que eu estava a dizer há pouco tempo. No início da minha explanação eu dizia que para mim empreender é ser criativo, é fazer o que já existe, mas de uma forma diferente. Já existe carvão? Existe ou não existe, Abdullah? Existe carvão. Já existiu, já desde os primórdios, o carvão inclusive foi utilizado ou é utilizado nos comboios para alimentar e tal, barcos, vapores e etc. Desde os primórdios já existiu o carvão. Mas surge alguém que traz um carvão amigo da natureza. Então, esta ideia é um exemplo claro que o empreendedor ou o empreendedorismo impacta de forma positiva a nossa vida, porque veja, ele não só dá o instrumento que nós precisamos para cozinhar, mas também contribui para a proteção do meio ambiente. Para mim, um exemplo mais do que isso, acho que é desnecessário. Muito bem. Edmilson Pereira, vamos de encontro outra vez aos nossos telespectadores e para vermos se as coisas estão a andar daquele lado. Qual a percentagem da Ilha do Príncipe, de facto, pertence ao Parque Natural do Príncipe? Portanto, este é o passatempo denominado Liqueza Telanó, um passatempo que tem a cobertura da Casa Ambiente, que está localizada no bairro do Hospital. Os primeiros 3 participantes a acertarem em cheio levarão para casa um saco de carvão ecológico cada. Portanto, na anterior edição não conseguiram acertar portanto, uma questão simples, e hoje vamos ver se conseguimos ter um participante assertivo, não é? Aquele que acerte em cheio na percentagem da Ilha do Príncipe que pertence ao Parque Natural do Príncipe. Portanto, nos últimos dias temos estado a apostar nas questões ligadas à Ilha do Príncipe, afinal porque o país é São Tomé e Príncipe. Podem até perguntar, alguém que está na Ilha do Príncipe não pode participar do programa? Poder pode, mas ainda não é? Estamos a criar condições para que quem participe no Príncipe possa também ter acesso a este carvão, onde pegar o carvão. Nós não podemos pôr as pessoas do Príncipe participarem agora, enquanto que elas não terão como pegar o seu carvão, porque ainda não estão criadas as condições. Mas o trabalho está sendo feito. Amanhã na TVS não esqueceu, de facto, dos telespectadores ou dos cidadãos da Ilha do Príncipe. E a Casa Ambiente também não.
Aliás, a estrutura que está à volta, o projeto Liqueza Telenor também não. Portanto, são coisas que nós juntos vamos colocar à disposição dos telespectadores, mas com sabedoria, para que não haja problemas seguidos, para que não haja equívocos aí desnecessários. Bom, vamos continuar a esperar que os nossos telespectadores vençam ou acertem a determinada questão. Antes de nós rumarmos a um curto intervalo com mais uma música, gostava aqui de ver a questão administrativa e financeira, ou seja, a nível comercial da própria empresa, ou seja, do seu próprio empreendimento. Conta-nos um pouco essa história e como é que ela deve ser desvendada. Ora bem, pronto, uma vez tendo criado as condições necessárias para os fábricos todos, do fato, uma vez tendo constituído equipa de designer, tendo ateliê onde existem pessoas que fazem tudo quanto costura, acabamentos, cortes, os trabalhos dos tecidos, os acessórios, botões, o interior do fato, etc. Exato. Então, estavam criadas basicamente as condições que nós precisávamos para os fabricos. Agora, os fatos não eram para nós. Havia necessidade de colocar uma certa, vamos dizer, criar as condições para que nós pudéssemos efetivamente comercializar e, sobretudo, porque não é algo novo. Fato, vender fato não é nada de outro mundo, mas o que é de outro mundo, se calhar, são as riquezas que vamos acrescentar, nomeadamente em cortes, em designer, em detalhes, nos tecidos, nos acessórios, nos acabamentos e também na própria estratégia de marketing. Como é que nós íamos vender esse fato? Bom, hoje em dia, graças a Deus em primeiro lugar e segundo, a inteligência que o próprio Deus colocou na cabeça dos homens fez com que nós tivéssemos à disposição uma ferramenta crucial para o comércio atualmente, que é justamente as redes sociais. Correto. A internet, a mídia. Então, as redes sociais, hoje muitos, ou se não quase todos, utilizam. Mas, ora vejamos, mais de 90% dos conteúdos que são postos a circular nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Instagram, TikTok, entre outros, mesmo WhatsApp no Story e tudo mais, são conteúdos de caráter ou comédia, ou de caráter pejorativo, injúria, difamação, ou de caráter insulto, insultando os outros. Ou seja, muitos têm utilizado uma ferramenta bastante poderosa, mas para fins desnecessários, na minha opinião. Não que não possamos divertir, não que não possamos fazer tudo quanto que eu acabei de citar, embora algumas delas devíamos evitar, mas o que eu estou a querer dizer é que nós, enquanto cidadãos, enquanto observadores da sociedade, temos essa responsabilidade de analisar o que está à nossa volta e tirar o melhor. Facebook não é apenas, por exemplo, vou me focar a Facebook porque é a rede social mais utilizada pelos São Tomenses, eu acredito. Se estou errado... Não, mas é mesmo isso. É mesmo isso, né? Nas outras paragens, TikTok, Instagram, mas Facebook em São Tomé, acredito que seja a ferramenta, mais utilizada pelos São Tomé. O WhatsApp. Voilà. Então, nessa perspectiva, nós dissemos que, voilà, do momento, porque criar uma estrutura em que nós pudéssemos imediatamente fazer fato, vir para São Tomé, por exemplo, colocar aqui, abrir loja, ir para o Congo, criar loja, ir para o Marrocos, criar loja, não sei o quê, não é algo que se faz do dia para a noite. Isso até porque nós precisamos ter, antes disso, que nós chamamos em francês, portefeuille client, ou seja, ter uma lista de clientes que a priori vão garantir a estabilidade da empresa, porque existem clientes fiéis que mensal ou bimensal vai te comprar fatos. Esses clientes, por exemplo, podem fazer-te
não ir à falência. Corretamente. Mas numa perspectiva... Sim. Precisa, mas pode avançar. Numa perspectiva de avançar mais, havia uma necessidade de utilizar, então, as ferramentas que estavam à nossa disposição para dar a exposição. Passo aqui a redundância do nosso trabalho. Então, nós recorremos às redes sociais, apostamos muito no marketing digital, fazíamos sessões fotográficas, vídeos, voz off para falar da marca. Recorremos aos influenciadores, às pessoas que têm bastante de visibilidade nas redes sociais, às plataformas digitais, os influenciadores digitais, já falei, e através desses, da mídia, poder então fazer expandir o nosso trabalho. Então, a estratégia mais recorrente e utilizada para que o produto pudesse estar à vista de todos, basicamente, foram as redes sociais que nós apostamos. Correto. Vamos continuar por etapas esta conversa e ao encontro dos nossos telespectadores é o seguinte, nós estamos a ter mais uma vez dificuldades para as pessoas, aliás as pessoas estão a ter dificuldades em acertar, de facto, uma vez mais, na questão colocada e, portanto, em uma semana nós não podemos ter duas edições em que as pessoas não conseguem, que não consigam acertar. Portanto, hoje eu vou dar uma pista, não é a pista tartan nem a do aeroporto, mas é uma ponta, não é a ponta do fio nem do cabelo, muito menos do pano, mas eu vou dar uma dica. E esta dica vai permitir as pessoas poderem acertar, não é? A resposta, ela não está acima de 60%, nem abaixo de 40%. Portanto, eu acho que a pista é suficiente, não é? Então, vocês podem tentar entre 40 a 60. Eu não posso dar toda a pista também, não posso dar toda a dica, não é? Vocês podem tentar de 40 a 60. Então, vocês têm 40, 41, 42, 43, até 59 ou 60. Mas não podem ultrapassar esta linha, nem pode descer muito abaixo desta linha. 9918828, a questão é esta: qual a percentagem da Ilha do Príncipe pertence ao Parque Natural do Príncipe? Portanto, se acertarem, vão levar os sacos, aliás, o respectivo saco de carvão ecológico. Os primeiros a acertarem já sabem que vão levar o carvão ecológico para casa. A outra questão: quem tiver que responder, responda deixando o seu nome, né, primeiro e último nome, e a sua residência. Por outro lado, participem por via de mensagem. As pessoas estão a ligar com muita insistência, mas já fiz referência cá o porquê de não atender telefones no estúdio. Não posso continuar a falar disto. O importante é que saibam, para que possam participar, devam deixar uma mensagem ao terminal 9918828. Mensagem, SMS. SMS por escrito, não por voz. Deixem suas SMS, deixem as suas SMS. E enquanto isso, vamos a um curto intervalo com mais uma canção, para também repousarmos um bocado, e já voltamos. Até já. Portanto, a dupla Mário Cravide com o MC Carbos, ou seja, Carbos, como agora é tratado. Portanto, um trabalho feito em São Tomé e Príncipe, concretamente na cidade de São Tomé. É uma produtora são tomense, uma produtora de São Tomé e Príncipe, a BH Music, com esta dupla. É uma produtora que tem deixado sua marca no que respeita à qualidade de música, não é? O que acabamos de ouvir é música. Está bem? Muito bem, obrigado. E é um trabalho produzido em São Tomé e Príncipe, concretamente da cidade de São Tomé. É um investimento para trazer qualidade. Choramos muito de qualidade e as coisas estão a surgir, estão a acontecer. E esta dupla já conquistou o meu coração e está a conquistar o programa Amanhã na TVS. Portanto, cá só trabalhamos com as melhores músicas do nosso continente. Se duvidares, vais ter problema.
porque aqui só trabalhamos mesmo com melhores músicas. Ou já escutaste ou viste algum vídeo cá que não era bom? Ou escutaste alguma música que não era boa neste programa? Música não era boa? E o vídeo não era bom? Está lá, tudo bonito. Você nem vai perceber se a coisa é feita pelos nossos ou não, porque aquela atribuição de que nós não fazemos nada que presta é mentira. Nós fazemos, sim senhora, coisas que prestam, e nós é que temos que saber promover boas coisas. Se queremos ter uma boa visibilidade internacionalmente, temos que vender bom peixe. Porque peixe podre não fica bem nem pouco, nem para a nossa barriga, imagina para a barriga do outro. Portanto, vamos vender bons peixes. E aquilo que nós ouvimos e vimos é um peixe muito bem feito e em condições, peixe fresco. Portanto, um abraço e até a próxima oportunidade. Ouvimos música e vamos continuar aqui com o programa. Agora, mas antes, deixa-me ver se os telespectadores acertaram ou se temos alguém lá perto. E caso não, temos que continuar a tentar encontrar um vencedor. Até agora, ninguém, não é? Pelo menos, há quem está a chegar lá perto. Eu posso até dar mais uma dica. Caso, assim, porque o objetivo é oferecer carvão, eu não posso ficar uma semana e não ter vencedor. Portanto, eu vou dar mais uma dica só. Era de 40 a 60, não é? Para vocês conseguirem lá chegar. Não conseguindo, deixa-me arrear um pouco o gráfico e também subir um pouco o gráfico. De 40 a 50 vou subir e de 60 a 50 vou descer. Então vamos ficar aqui com 50. A percentagem não sai de 50. Então está entre 50 a 60. Está bem? A percentagem está de 50 a 60. Agora, se não acertarem agora, não posso fazer nada. E vamos continuar aqui com o nosso programa e a seguir com muitas músicas boas. Temos muita música boa para continuarmos a ouvir. Agora, meu amigo, vou lá. Nós, durante a conversa, ouvimos que tens o teu empreendimento a nível administrativo, financeiro, também as coisas, explicaste como é que as coisas são e como é que elas funcionam. Portanto, agora vamos entrar para uma pessoa conseguir arrecadar financiamentos ou parcerias para a sua instituição, ou seja, para o seu empreendimento. Qual é o passo que ela deve seguir? Tens experiência? Então vou perguntar a ti. Qual é o passo que ela deve seguir para conseguir atrair investimento ao seu empreendimento, à sua empresa? Ok, de forma geral é isso. Sim, de forma geral. Um empreendedor para que consiga atrair investimento, é isso. Bom, eu acredito que o empreendimento é sinônimo de criatividade, é sinônimo de inovação, é sinônimo de trazer algo diferenciado. Agora, para que tu consigas efetivamente atrair investimento, é preciso que para já aquilo que estejas propondo ao mercado seja, em primeiro lugar, bom. Algo que, quando, seja lá que indivíduo for, quando ver e ouvir falar de ti, terá de saber ou terá de ter em mente que ou estará consciente que se trata de uma qualidade excelente. Não tendo um produto de uma boa qualidade ou não tendo um investimento que consiga transparecer vamos dizer, o saber fazer, dificilmente alguém vai apostar em algo que não está com qualidade, não é? Por outro lado também, é preciso fazer o que nós chamamos de cibla. Ou seja, quando colocas um produto no mercado, deves estudar o público. Para quem é que estás a fazer os fatos, por exemplo? Para quem é que estás a fazer o carvão ecológico, por exemplo? Estudando o público, tu consegues também detectar os potenciais investidores. Por exemplo, eu fazendo carvão ecológico, eu conheço meu público-alvo. Se calhar
já agora eu dou uma dica ao jovem ou à pessoa por detrás do carvão ecológico, seria bom que, se é que já não faz, seria bom, por exemplo, recorrer a todas as instituições hoteleiras, por exemplo, de São Tomé e Príncipe, a todos os restaurantes espalhados na capital são tomense e não só, estou a falar ao nível nacional, e propor a um preço, se calhar, reduzido em função do número daquilo, por exemplo, alguém que queira comprar, por exemplo, 30 sacos, não será vendido ao mesmo preço aquele que comprar 1 ou 2 sacos, por exemplo. Então, é preciso, isso eu estou a falar do CIBL, ou seja, da pessoa interessada. Então, é fazer primeiramente o estudo do mercado, saber a qualidade do teu produto e a quem ele é destinado. E depois disso, trabalhar em tudo quanto é associado ao belo da coisa que estás a fazer, da qualidade. O investidor só vai investir em seja lá o que for, quando ele ver que o produto é de qualidade, tem credibilidade e, sobretudo, é atrativo, que vende e vende com facilidade, e não esquecendo, claro, de aplicar um preço que também cabe ao bolso do teu pessoal-alvo, para não falar a palavra CIBL. Muito bem. Vamos ver se já temos vencedores. E a gente responda rápido, porque a minha bateria não está a aguentar. A bateria, ok. Portanto, já temos um vencedor. Já conseguimos um. Eu ainda estou no eu ainda estou no... Já temos um vencedor. Temos já um vencedor, deixa-me dizer, chama-se de Silva dos Santos, residente em Reboque Capital. Silva dos Santos em Reboque Capital já acertou, portanto não vale a pena participar mais, Silva, está bem? Tu já acertaste. Faltam 2. Então está de 50 a 60. De 50 a 60, qual é a percentagem? Qual a percentagem da Ilha do Príncipe pertence ao Parque Natural do Príncipe? Portanto, já temos um vencedor. Agora vamos continuar aqui enquanto esperamos pelos outros, não é? Portanto, faltam 2. Edmilson Pereira, pode continuar aqui a questão de, por exemplo, vamos lá, falaste aqui de como é que o empreendedor consegue atrair o seu, aliás, o investidor, a sua marca ou ao seu empreendimento. Fale-nos um pouco mais da tua marca em relação ao seu posicionamento no mercado de São Tomé. Se calhar, antes de eu falar da minha marca em relação ao meu posicionamento no mercado de São Tomé, seria bom eu falar da minha marca em relação ao posicionamento ou no internacional. Voilà. Então, melhor, de fora para dentro. Fale-nos um pouco da sua marca de uma forma geral. Geral, voilà, porque a minha marca chegou a São Tomé em atraso, vamos assim dizer, porque primeiramente, porque eu acho que até o nome, o Santo Tomé, tem que ver para crer, não é? Então, quando viam apenas nas redes sociais, se calhar ainda estavam será que é um São Tomé? Eu até hoje recebo ligações do pessoal, o que estavas aqui a dizer, a ideia que se foi passando por muito tempo é que nós, os São Tomenses, não sabemos fazer nada bem feito. Isto faz com que você, sendo São Tomense, o próprio teu compatriota começa a colocar questões. Eu só comecei a ser receptivo pela parte do público são tomense com mais frequência quando eu vesti uma equipa congolesa de futebol, quando eu fui convidado a participar no Festival Internacional de Moda, quando eu fui convidado para falar online, por via videoconferência com como é que se diz? Aquele programa, o Bem-vindo na RTP. Eu estava em Marrocos e ele estava em Portugal, mas nós fizemos a conferência. Eu recebia depois disso muitas ligações.
eu só fui começando a receber encomendas diretas dos São Tomenses, ou seja, quando a malta internacional começou, eles viram que realmente, e depois as informações foram circulando nas redes sociais e tal, e depois houve pessoas que compraram lá em Marrocos e trouxeram para São Tomé e começaram a usar, e eles começaram a ver que de facto o produto era de uma boa qualidade. Então eu quero com isso dizer o seguinte: depois da minha expansão, por exemplo, no mercado marroquino, no mercado congolês, são os mercados que eu tenho maior número de clientes, aí sim o mercado são, porque eu não tendo loja aqui, a grande parte das nossas encomendas são feitas justamente tudo através do digital, mas para que o produto chegue a São Tomé é preciso que o cliente, ou seja, o interessado, entre em contato conosco e nos diga o que querem realmente, o modelo, a cor e tudo mais, e nós temos uma equipa de comunicação bastante competente que rapidamente que é acionada, responde e consegue fazer com que o cliente receba, de acordo com o tempo, o período de tempo combinado, todo o seu produto. E então, eu, por exemplo, tenho muitas encomendas que eu faço, por exemplo, São Tomense residente em Portugal, em Londres, na Rússia, mesmo em Rússia já vendi fatos. Então, voilà. Para o mercado São Tomense, atualmente eu digo que eu estou bastante confortável, porque realmente já ultrapassamos esse processo de que será que é bem feito ou não, porque já demos provas disso. Então, muito bem recebido. Inclusive, eu até, às vezes, quando eu cheguei da primeira vez, eu não tinha noção de como o produto, na verdade, estava sendo bem visto aqui, mas eu tive um bom feedback, muito mesmo, o pessoal lá aproxima. Eu até não sabia que eu era tão conhecido. A marca Pereira Style, na verdade, é mais conhecida do que próprio Edmilson Pereira. Então, voilà, eu sou grato por isso e agradeço também pelo suporte, por todos os clientes que escolheram Pereira Style para vestir. Eu tenho clientes que dizem Edmilson, tenho advogados aqui que dizem Edmilson, eu já não visto outra marca a não ser Pereira Style, você que vai vestir-me, e etc, etc. Então, sou realmente muito bem recebido e o produto também, e basicamente estamos confortáveis. Correto. Neste momento só falta um vencedor. Já temos mais um. Trata-se da Silai. Bom, quanto a Silai, eu não sei se é homem ou se é mulher, porque é homem com este nome. Bom, seja lá como for, Silai dos Anjos, residente em Madre Deus. Silai dos Anjos em Madre Deus também acertou. Não faz sentido voltar a partir para Silai. Nós agora temos a vaga para uma pessoa. Agora é calhou, puita, calhou. Já dizia o Camilo Domingos. Puita, calhou. Falta só uma pessoa. E esta uma pessoa, vamos ver se conseguimos depois de mais uma música. Já voltamos. Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho nipepese wapi, mikipofu kwako sioni. Penzi harufu ya marashi nkitachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, weubanifukizia pambe tu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu.
kisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda, watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Hausukumi damu moyo, unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa sawa. Penzi nalimung'unya kibogoyo, nimepata saizi yangu. Yani nalioga sokunawa filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, kwako natokaje? Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba, tulivuruge baranga, chimeneza kunengua kwa ngwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua ya maru. Kisha tukonge na vyanda, mambo ya kujizibua na varu. Nifunge upande kanga, Babu Juma we kwaru kwa kwaru. Oh baby, you're mine. Number one, You're my one. you're my number My one. one and only. Number one, you're my only one. Baby more. Number one, Baby, you're more. my number one. You're my only one. Number one, you my number one. Number one, you my only one. Bom, vamos seguir em frente. E já temos, deixa-me ver se já temos o total de vencedores, porque vamos ter de fechar o passatempo para fecharmos também o programa. Ainda não temos. Não tem nada a ver. Este também não tem nada a ver. Ok, não tem, ok, muito bem. Bom, falta uma pessoa. Falta uma pessoa. Ainda não conseguiram acertar. De 50 a 50, de 50 a 60. A porcentagem está ali, entre 51 a 59. O número de porcentagem. Bom, para nós fecharmos, Edmilson, estamos na reta final do nosso programa. Antes de encontrar um vencedor, vou dar-lhes mais 5 minutos para poderem acertar, que eu tenho que fechar o passatempo e deixar a resposta correta. Mas tenho que participar rápido porque o meu telefone está no 1% de bateria. Eu acho que já conseguimos. Já conseguimos. Acabou de entrar uma mensagem e se eu não vi mal... Ok, já conseguimos um. Agora eu peço ao... já tem também o nome. Já temos o último vencedor e completamos assim 3. Trata-se do Felisberto Tavares, mais conhecido por Marcelo, residente em São Marçal. E tendo já os 3 vencedores, a resposta vai aparecer também no ecrã do seu televisor, mas antes deixa-me dizer, primeiro eu tenho que colocar a pergunta, não é? A pergunta foi qual a percentagem da Ilha do Príncipe que pertence ao Parque Natural do Príncipe, não é? Qual a percentagem da Ilha do Príncipe pertence ao Parque Natural do Príncipe? E a resposta é 54%, de acordo com os dados recolhidos e atualizados pela Casa Ambiente, a casa que é a parceira do programa Amanhã na TVS, por intermédio do projeto Liqueza Telenor, que denomina-se, sobretudo, ao passatempo. Portanto, o passatempo Liqueza Telenor conta assim com a parceria entre
programa na TVS e o mesmo projeto através da Casa Ambiente, que localiza-se no bairro do Hospital. Para poderem pegar os seus respectivos sacos de carvão, só têm de ligar para o seguinte terminal: 980 80 13. Repito, 980 80 13. 980 80 13. Então, para este terminal, devem ligar para pegar os seus sacos de carvão, um para cada pessoa, um para cada vencedor de hoje. E agradeço a vossa participação, a vossa paciência e a vossa persistência. Do contrário, não seria possível. Portanto, já fechamos aqui este passatempo de hoje e obrigado a todos. Vamos continuar aqui com o Edmilson para fecharmos. Quais são as últimas que tens a nos deixar? Bom, primeiramente eu gostaria mais de uma vez de agradecer o convite. Gostaria também de agradecer a todo o público são tomense em particular que tem recorrido à marca Pereira Style para se fazer bem vestir. Dizer que tem sido para nós muita satisfação, sobretudo quando sou abordado na rua e vejo pessoas vestidas Pereira Style, muito bem vestidas, com classe, rigor, requinte. Dizer também que estamos realmente disponíveis para trabalhar com lojas, com instituições. Também fazemos para vamos dizer, equipas de futebol, staff, restauração, por exemplo. Opa, tudo que tem a ver com a indumentária. E dizer que nós não só fazemos também fatos, fazemos sapatos, camisas, gravatas e etc. Também fazemos, por exemplo, batas, uniformes para hospitais, fardamento militar, policial, ou seja, a equipa está a crescer, a empresa está a crescer. Então, para poder entrar também em contato conosco, caso esteja interessado em passar a sua encomenda, basta visitar a nossa página no Facebook, Pereira Style, ou então no Instagram, Pereira Style Oficial, e ali terá todas as informações, os contactos, os modelos, tudo que já fizemos, as nossas andanças, os nossos trabalhos. Ou seja, nós trabalhamos com as redes sociais de forma positiva, ou então para aqueles que seguem, por exemplo, a RSTP, que é um parceiro direto da marca Pereira Style no que toca a divulgação do nosso trabalho, podem também, através da RSTP, chegar até nós, ou então visitar diretamente a nossa página no Facebook, Pereira Style. Além disso, o que eu gostaria de acrescentar é que nós, os jovens, devemos continuar na dinâmica de fazer e fazer diferente, trazer inovação, trazer criatividade e, sobretudo, proporcionar a um mercado bastante receptivo, desde que o produto seja efetivamente de uma boa qualidade e a um preço acessível, de acordo com as características do público que tiver a querer conquistar. Por tudo isso, só me resta dizer mais uma vez obrigado a todos que têm estado a fazer com que nós possamos evoluir cada dia mais. Muito obrigado. Obrigado nós, Edmilson Pereira, da Pereira Style. Nós aqui vamos fechar e foi um prazer trabalhar para si hoje e vamos, de facto, ao encontro de mais uma música, aliás, para nós fechar. Mas antes disso, quero aqui também aproveitar para agradecer a toda a equipa técnica que compõe este programa, como o caso do Belchior, Hermes Fernandes, Albertinho Pires e também o Alcaide, que está na realização, a Carla, que está na parte do som, e a Tchalque Thierry, que fazem parte da cobertura de emissão. E um grande abraço a todos os colegas desta casa de televisão. Não me esquecendo de um fã do programa, chama-se de Lene Cheio, reside em Premelão. Este que é o fã do programa e amigo especial do comandante Doutor Belchior. Portanto, um grande abraço dos nossos colegas e um grande abraço a este fã. E não só, temos outra mensagem de um fã que de facto faz-se mostrar, não porque são os únicos fãs, mas pelo menos são os que manifestam. Estou a falar de alguém que diz que gosta bué, é o termo utilizado. Abdullah, bom dia, curto bué o seu programa, aliás, o nosso e o vosso programa.
e portanto, ele que está do nosso lado e agradece. Não sei se é ele ou se é ela, mas não deixa o nome. Mas a mensagem foi passada, nós agradecemos e em especial um grande abraço da equipa toda do programa NTVS. Para fecharmos musicalmente, temos o Lindex com a música Segunda Mulher. Tratamos hoje do tema denominado As Vantagens do Empreendedorismo e para os com o convidado Edmilson Pereira, empreendedor, e para os convidados tivemos a pergunta qual a percentagem da Ilha do Príncipe pertence ao Parque Natural do Príncipe, cuja resposta foi de 54%, é de 54%, em que conseguimos obter 3 participantes vencedores. E agora sim, é tudo. Vamos à música do Lindex Segunda Mulher para fecharmos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Foi um prazer.